Ele nasceu em 1943. No início, era tão pobre que precisou ganhar uniforme para entrar em campo. Hoje, quando falamos de futebol, é a maior referência do Centro-Oeste brasileiro. Eu falo, é claro, do Goiás Esporte Clube. E olha que o esmeraldino demorou para ser forte, para ser grande. O seu primeiro título em campo foi perdido no Tapetão. A torcida era tão pequena que tinha o apelido de 33. Hoje é o maior campeão goiano e recordista de participações no Campeonato Brasileiro. Possui uma estrutura que poucos clubes têm. Para falar sobre a história do Goiás Esporte Clube, recebemos o professor Francisco Leal, ele que é autor do livro Goiás sob o manto verde do Cerrado. Francisco Leal é mestre em Educação pela PUC Goiás. Possui graduação em Economia e em Matemática. É professor de Matemática nas redes estadual e municipal de ensino. Leal é autor de outros livros que envolvem o futebol pelo mundo. Olá, professor, um prazer te receber aqui. Obrigado, Enzo. Eu estou muito feliz, honrado por estar aqui nesse programa e poder dar a nossa contribuição e poder falar sobre o nosso Verdão, o Goiás Esporte Clube. Vamos começar lá do começo, sem querer ser redundante. Quem fundou o Goiás? Qual foi a importância de Lino Barsi para surgir o Goiás em abril de 43? O Lino Barsi, ele chegou aqui em Goiás por volta do final da década de 20, entre 26 e 28. E era torcedor do Palmeiras. E ele, com o tempo foi passando, ele era apaixonado por futebol. Então a cor já tem Exato. E aí ele queria criar um time aqui, mas a cor ele não abriria mão, que era verde e branco, em função do clube dele, do Palmeiras. Quer dizer, isso em 43, na época que o Palestra já estava virando Palmeiras. Isso aí era o sonho dele já na década de 30. Aí quando chegou em 42, que a coisa foi se solidificando, né, foi já ficando forte, o time ia chamar Palestra Itália também, como o Cruzeiro em Minas e o Palmeiras. Só que, com a questão da Segunda Guerra Mundial, né, o Vargas rompeu com os países do eixo. E aí ele lançou um decreto proibindo tudo que fala sobre Itália, Alemanha e Japão no Brasil. E aí teve que não podemos mais chamar de Palestra Itália. O Palmeiras passou a ser chamado Palmeiras, o Cruzeiro e tal. E o Goiás? Já nasceu o Goiás, no caso. Aí o Goiás já nasceu o Goiás, que foi quem sugeriu, na reunião, que o pessoal está procurando o nome, foi o governador Pedro Ludovico, até então, né, interventor. Ele falou, gente, nós já temos um clube aqui com o nome da cidade de Goiânia, temos o Atlético na Campinas. Por que não um clube com o nome do estado de Goiás, né? Bem abrangente? E aí foi uma sugestão, né? O pessoal, na reunião, que antecedeu um pouco a ata, a formação, concordou em ser o Goiás Esporte Clube. E me diga uma coisa, a imagem de Pedro Ludovico é muito associada ao Goiânia Esporte Clube. Tem pesquisador já diz que Pedro Ludovico tinha suas simpatias pelo Goiás. Na sua pesquisa, chegou a alguma conclusão? Não. O Pedro Ludovico, ele era um político, né? Ele era muito simpático. Então, ele se dava bem com o Atlético, com o Goiânia, né? Com o Goiás. Ele sugeriu um nome para o Goiás que foi muito bem aceito. Então ele tinha esse carinho, porque, né, para o Goiás, para o Goiânia. Então o carinho dele era o mesmo. Na minha pesquisa, no estudo, por mais que eu perguntei às pessoas ali, todos, inclusive pessoas antigas, todos, não, o Ludovico deu a ideia do nome, mas não tinha essa questão só, né, especificamente de um determinado clube. E eu citei na abertura do programa que o Goiás precisou de uniforme emprestado quando estava sendo criado. De onde surgiu esse uniforme? Quem fez a doação? Essa foi a pergunta que eu fiz a todas as pessoas. E como assim, nós ainda não temos nenhuma tradição no Goiás, não tem nenhum escrito. Foi o primeiro, então não é tão fácil. Se é lenda ou não, que o América Mineiro teria emprestado uma camisa na época para o Goiás. Vale lembrar que o América Mineiro, camisa verde e branco também, uma tonalidade um pouco diferente, mas tinha o verde, né?
teria sido, mas não tem assim nada tão comprovado assim, né? Tá, e o primeiro jogo do Goiás foi contra o Atlético Goianiense? Foi contra o Atlético, né, já em 43, depois jogou contra o Goiânia, né? Era um campeonato que tinha ainda amador, né, da cidade, era tudo amador. Então, tudo ali era ainda um começo de tudo, né? De pessoas assim, idealistas, ousadas, que mesmo com toda a simplicidade, sem ter um espaço para treinar, sem ter nada, né? Eles acreditavam nesse sonho de um clube grande. Mas como que é? Vamos montar um time, não tinha nem sede, nem nada? Não, não tinha, não. Não. O Goiás, Enzo, ele só foi ter uma sede, é uma história interessante. Foi através de um presidente chamava Ruach Douglas. E eu tive na casa dele, hoje não está mais entre nós. Ele contou uma história fantástica. Ele assumiu a presidência no final de 58, 59. E ele foi atrás de um lugar que o Goiás pudesse treinar. E aí ele foi no governador na época, parece que José Pedro Ludovico, e pediu se poderia dar um terreno. E com muita insistência, não, mas agora não tem jeito, agora não e tal. E aí, quando foi por volta, já no fim de 59, 60, surgiu, olha, nós temos um terreno, um lugar muito ruim, é quase que distante, que era na Serrinha. E é lá. A Serrinha de hoje do Goiás. De hoje. Se você quiser, nossa, onde que é lá? Uai, a gente pega, a gente passa um trator lá no mato e monta um campinho lá. E aí foi confirmado por volta do final de 60 para 61, ele ganhou esse tempo, que é o primeiro campo de treinamento do Goiás ali na Serrinha. E o mais interessante é a história que ele contou junto com a Dona Terezinha, a esposa dele, Enzo. Ele subiu no trator na época da prefeitura e criou um trieiro, uma mini estrada de terra, ligando ali a Praça Cívica até na Serrinha. Então, para o pessoal poder chegar lá, né? Para poder ir treinar. É uma história, assim, maravilhosa. Esse caminho seria, por acaso, a Avenida 85? Avenida 85 hoje. Quer dizer, a parte sul da cidade deve um pouco ao presidente do Goiás também. Nós estamos falando aqui de fins de 59 e 1960. Tá, então a gente comentou, o Goiás surgiu no voluntarismo dessas pessoas. E o primeiro presidente disse que ele era torcedor de outro time, como é isso? O primeiro presidente do Goiás, ele era atleticano, teve atleticano? Não, surgiu essa ideia de que o primeiro teria sido atleticano, mas isso aí foi muito breve, né? Logo o pessoal assumiu o Goiás e toda a vida foi sendo Goiânia. Perfeito. E quando é que ele começou a incomodar, vamos dizer assim, Goiânia e Atlético, que eram os bichos-papões na época? Foi sem dúvida nenhuma em 51, quando o Goiás chegou à final com Goiânia, aquele título polêmico que depois o Goiás ganhou e depois não levou, perdeu, o Goiânia entrou na justiça. Interessante que foi depois de 10 anos que realmente a Federação Goiânia, como era tudo amador, né? Mas foi em 51. Mas eu acredito que o grande feito do Goiás foi realmente em 1956, onde apareceu o artilheiro Tão Segurado, que é né, do atual Marcelo Segurado, que foi diretor do Goiás. A família Segurado, vale até uma observação, Enzo, ela tem uma identidade com o Goiás maravilhosa. A Dona Maria, a mãe dele, por volta de 50, 51, quem era o presidente do Goiás era o Coronel Medeiros, na época. E ele levava as roupas, Dona Maria, lave essa roupa para nós, não temos, né? A gente vê o que pode ajudar a senhora. Era de graça. Ela lavava a camisa do Goiás. E o filho dela começou a treinar no Goiás e ele se tornou o primeiro artilheiro do Goiás no Campeonato Goiano de 1956, com 22 gols, em 56. Mesmo o Goiás não levou o título, mas levou o prêmio de um grande artilheiro. Então, para mim, foi assim, eu entendo, um grande momento já do Goiás ainda na fase amadora. Você falou que encontrou com algumas pessoas, com esse presidente, e como é que foi seu trabalho de pesquisa, de ir atrás das fontes, conseguir fotos? A gente tem um livro aqui, daqui a pouco a gente mostra, com muitas fotos antigas. Como é que foi esse trabalho de pesquisar? Isso foi uma pergunta muito importante, porque foram pessoas muito especiais para mim. A primeira pessoa que eu conheci, que me indicaram, era o senhor Jacominho, que até hoje, há pouco ainda estava trabalhando, que é filho do Barsi, né? E ele falou, olha,
você quer pesquisar o Goiás, tem uma pessoa aqui que vai te indicar, o Paulo Lopes. O Paulo Lopes foi presidente? Fundamental para mim. Que foi presidente do Goiás? É, presidente. E que fez o ano passado 50 anos de Goiás. Ele entrou em 72 e o ano passado fez 50 anos. Ali, através do Paulo, que eu fui no seu WAC, que eu fui no seu João Malandro, que eu fui no seu Jovito, que eu fui em todas as pessoas, ele me indicava, eu chegava, olha, estou aqui em nome do Paulo Lopes, em nome do Goiás. Ali, ele não só abriu a porta para a minha pesquisa, mas escancarou. Você citou um nome aí, o João Malandro, os mais antigos de Goiânia com certeza conhecem. Ele era motorista de ônibus, né? Ele tem até um filho que tem o apelido de Malandrinho, atua também na área esportiva, e ele ajudou a arrecadar dinheiro para o Goiás no começo, como que era isso? Isso foi logo depois da fundação, uns 8, 9, 10 meses mais para frente. O pessoal falou, vamos fazer um livrinho para arrecadar. Na época, ele chamava Livro de Ouro. E ele fez um livro de ouro em 44. E ele saiu, na época, ele era polícia. Ele era policial militar. E eu tive o privilégio de conhecê-lo na casa dele, ele me contando essa história pessoalmente. Nós perdemos ele agora há pouco tempo, né? Foi uma história de identidade maravilhosa também com o Goiás, a história do seu João Malandro, que merece toda a homenagem do Goiás. Professor, vamos para o intervalo. Depois do intervalo, a gente começa a falar de um outro Goiás que começa a ficar grande, ganhar títulos e se estruturar. Daqui a pouco a gente volta, tá? TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Conversa com o professor e escritor Francisco Leal, ele que é autor do livro Goiás sob o manto verde do Cerrado. Professor, no bloco anterior a gente falou da criação do Goiás, aquelas dificuldades e etc. Pois bem, chegamos nos anos de 1960, mais precisamente 1966, o primeiro título goiano do Goiás. E coincidência ou não, em cima do, me desculpe a torcida do Vila Nova, o eterno freguês, quando o Goiás ganhou do Vila Nova. Conta desse primeiro título justamente em cima do Vila. Foi um momento assim fantástico. Eu entrevistei, né? Eu tive o privilégio de entrevistar alguns campeões e ele disse que foi um campeonato, era muito importante, porque o Goiás tinha perdido aí, praticamente quase que caiu em 65, né? Foi por pouco que ele não caiu para a segunda divisão. Em 66 ele voltou forte, muito forte, né? E aí falei, vamos começar o campeonato bem. E começou bem. E foi um campeonato assim muito disputado, a gente pegando a tabela da época, já tem muitos anos, mas foi. E aí o Goiás na final com o Vila Nova era o grande desafio, não tinha nenhum título, né? O Vila já com todo o know-how, e aí o Goiás saiu-se, foi o grande campeão. Foi uma festa, foi uma coisa, foi a partir dali o Goiás deu um salto. Foi importante, porque no ano seguinte o Goiás disputou a antiga Taça Brasil, que a CBF agora reconheceu como Brasileirão. O Goiás apareceu para o cenário nacional, porque disputou a Copa do Brasil de 67. Foi uma coisa nova, quer dizer, duas novidades para o Goiás. O título de 66 inédito e a participação na Taça Brasil de 67. Você falou aí, quase foi rebaixado. E eu lembrei de cabeça, Goiânia, Vila e Atlético já foram rebaixados no Campeonato Goiano. O Goiás nunca foi? O Goiás, não, no Campeonato Goiano, não, né? Sempre disputou a primeira divisão. Pelo menos do profissionalismo, que foi de 62 para cá, né? Perfeito. Ainda falando dessa época, primeiro título, por que era chamado de 30, a torcida era chamada de 33? Diz os mais antigos, e o Soeli confirmou isso, é que o Goiás, de início, ele começou com 33 torcedores. Isso ficou muito forte na memória histórica, né? Isso, uns falam assim, mas isso é lenda, isso é história, é real. O que ficou muito forte foi que esses 33 torcedores foram fundamentais para alavancar o time do Goiás. Tá, e tem um jogo aqui, está anotado aqui, 1968, no antigo Estádio Olímpico da Avenida Paranaíba, Goiás 3, e um time de camisa branca que tinha um tal de Pelé 3 também, que um Pelé marcou 2 gols. Como é que foi esse jogo? O Goiás já era visto pelos times de fora como uma força regional? Já, depois que o Goiás participou da Copa do Brasil, querendo ou não, você ganha uma vitrine, né? Uma visibilidade nacional. E aí o Goiás começou a ganhar uma projeção.
o Goiás começou a ganhar importância. Não do jeito que depois foi a partir de 73, quando ele disputou o primeiro Que a Brasileirão. gente vai falar já já. Mas ele já começou já a ser reconhecido e começou já a ser respeitado. Quando vinha um time do Rio, São Paulo, Minas jogar aqui, nós vamos jogar com o Goiás, cuidado, é um time que está começando, mas é um pessoal muito sério e que leva o futebol a sério. Tá, a gente já falar então do Campeonato Brasileiro, né? Desse formato agora, pois desde os anos 60 já existem os campeões. Mas 73, quando o Goiás entrou, principalmente a torcida do Vila reclama muito que o Goiás foi no tapetão e tirou o lugar do Vila, que era o campeão. É verdade isso? O Goiás é um time que usou muito do tapetão depois que ficou grande? Não. Influência política? Sim. Na época, a gente vivia sob o governo militar. Sim. E os clubes que, com exceção dos grandes, os outros, eram convidados, né? Então, o pessoal costuma comentar, porque o Goiás era ligado ao pessoal do regime, então ganhou o privilégio, criou aquele ciumeiro do Vila, né? Então, essa questão ela é muito polêmica mesmo, mas conversando, entrevistando o pessoal da época do Goiás, eu falei, não, é porque nós tínhamos um time bom, o Goiás estaria muito bem para representar, né, a equipe do Goiás, inclusive o Lincoln que faz o prefácio do livro, fala... Sim, e o Lincoln que inclusive foi convidado nosso aqui em outra oportunidade, o Lincoln. E o Lincoln, né? E ele falou, não, Léo, a gente estava com um time muito bom, tinha que ser o Goiás, era a vez nossa, era a vez do Goiás aquele ano de 73. E aí a CBF confirmou o Goiás. Tá, e 74, Campeonato Brasileiro. De novo, o Santos com Pelé e companhia. É um jogo histórico, né? 4-4, o Goiás perdia de 4-1, se eu não me engano. Até os 31 minutos do segundo tempo. Sim, e você entrevistou alguém que falou desse jogo? O Lino, o Lincoln jogou, né? Esse jogo, ele falou, Léo, a gente já estava desanimado, assim, né? Estava 4-1, você olhava para o placar da Vila Belmiro, 4-1, você falou, meu Deus, o que nós vamos fazer? Mas de repente deu eu não sei, falou, a gente criou uma força interna do clube, aí fizeram 4-2. A hora que fizeram, o Goiás fez 4-2, ele falou, agora vai. Aí 4-3 aos 40, 40 depois. Aí no final, o Goiás empatou 4-4. Então foi uma epopeia, foi uma coisa que até hoje, né, a gente tem que relembrar, porque o outro lado estava o maior do futebol, o Rei Pelé. Então foi uma coisa mais fantástica do Goiás. E o Santos tinha, além de Pelé, Carlos Alberto, Clodoaldo, foram campeões mundiais. Todos aqueles que foram campeões. O Santos, então era aquele timaço do Santos, interessante. E naquele mesmo ano, o Pelé iria abandonar o futebol. Ele largou o Santos, né, justamente em 74, e depois, 3 anos mais tarde, que ele foi jogar no Cosmos, né? Em 77, nos Estados Unidos. Vamos falar de 2 vice-campeonatos do Goiás, como é que foram abordados na sua pesquisa? Vice da Copa do Brasil, a segunda edição, perdeu para o Flamengo aqui, e vice sul-americano, perdeu lá na Argentina. Olha, esse vice, nós nunca mais vamos esquecer o que a CBF fez. Não foi justo, não foi legal. O Goiás tinha perdido de 1-0 em Juiz de Fora. E, inexplicavelmente, expulsou o Cacau, que era um dos principais jogadores do Goiás. O Cacau foi brilhante. E o Cacau, né, os lances, junto com o Túlio Maravilha, então foi expulso o Cacau. Aí tá, isso foi a primeira coisa. Inexplicável, o Cacau não fez. Vendo o tape do jogo, você vê que não justificava. O problema foi a volta na outra semana, Enzo. Ali que foi o detalhe. O Goiás tinha um lateral esquerdo que chamava Lira, que tinha vindo da base do Fluminense, emprestado para o Goiás. Esse Lira, ele colocava o Túlio na cara do gol. E teve um jogo amistoso da seleção brasileira, um dia antes do jogo do Goiás. E a CBF tira o Lira do jogo para levar para o amistoso da seleção. E ainda ficou na reserva, ficou no banco. Aí desfalcou o Goiás. Desfalcou o Goiás no amistoso, né, da seleção de 90, que estava tendo os últimos preparativos para a Copa na Itália de 90. Como estava muito próximo da Copa, o Lira falou, puxa vida, é meu sonho disputar uma Copa do Mundo. Mas ele era decisivo na lateral esquerda para os lançamentos do Túlio. E aí a CBF tirou. E aí no jogo da volta o Goiás perdeu não deu aqui. tempo dele chegar e poder entrar em campo para jogar. O jogo terminou 0-0. O Maestro Júnior jogou demais, né? Foi o grande maestro do jogo, daquele jogo de 1990, no Serra Dourado. A gente estava lá, no Serra Dourado, lotado. Tinha gente assim, por tudo quanto é lado. Infelizmente, o Goiás seria maravilhoso se o Goiás tivesse 1-0, né?
Ganharia. Os pênaltis. E o sul-americano, que ele perdeu na Argentina? O sul-americano já foi em 2010, né? O Goiás, nossa, foi uma esperança grandiosa. Mas, infelizmente, afinal, né, na disputa de pênalti, o Felipe joga para fora aquele pênalti, né? E foi assim, nossa, foi uma tristeza geral, porque era o primeiro título, né, internacional, um título sul-americano. O campeão tinha vaga na Libertadores, né, para 2011, e aí o Goiás perdeu esse título de 2011, veio amargar essa derrota na final. Me diga uma coisa, alguns torcedores, um ou dois torcedores que eu conheço do Goiás, reclamam muito, até ironicamente falam, o Goiás é o Patrimônio Esporte Clube, preocupa-se muito com o patrimônio, com aquela estrutura maravilhosa que tem, mas não se preocupa com títulos além do campeonato goiano. Nas suas conversas com dirigentes, isso foi colocado? Deu para perceber isso? Isso foi uma questão que eu fiz questão de conversar para ouvir quem estava lá. Realmente, o Goiás, ele se preparou muito bem. A questão patrimonial, ele entende assim que é importante dar uma infraestrutura de time grande, para que o jogador que vem de fora jogar aqui seja impressionado, essa estrutura. E a segunda questão financeira. O Goiás sempre preservou a questão financeira, pagando em dia. Tanto é, se amanhã o Goiás tiver uma SAF, a SAF que vier pegar o Goiás vai pegar um time enxuto, organizado, as finanças muito bem organizado. Então, há esse questionamento. A gente não quer patrimônio, a gente quer título. Torcedor quer isso, né? Quer título. É um dilema que o Goiás vai passar, como agora, atualmente, Enzo, que eu posso falar, né? O Goiás vai viver um grande momento de difícil, porque, de um lado, a Serrinha, que está ficando bonito, e tem um lado sentimental, que é o nome do pai do presidente, o Suailê, que eu tive o privilégio Falando em Ailê Pinheiro, ele está até na contracapa aqui do seu livro, né, na conversa. Isso. Na sua opinião, ele é o maior dirigente do Goiás Esporte Clube de todos os tempos? Sem dúvida nenhuma. O Ailê chegou no Goiás em 1963. Em 63. Ele chegou assim ainda para conhecer e ver, apaixonar pelo Goiás e tudo mais. E foi sem dúvida, ele nunca mais deixou o Goiás. Teve ali os altos, baixos, algumas coisas, mas sem dúvida nenhuma. Para mim, eu sempre falo, que foi o meu grande privilégio de ter conhecido ele nessa entrevista, né? E o carinho e a atenção que ele deu ao nosso trabalho, o respeito que ele deu ao trabalho. E foi o grande dirigente. Para aparecer um outro Ailê Pinheiro, nós vamos ter que contar uma outra história. Quero falar sobre sua carreira como escritor também, mas antes uma pergunta e uma resposta rapidinha. Qual o seu time do coração? Olha, isso eu falei com o Suailê, falei com o Paulo Lopes. Falei, olha, eu sou mineiro, eu sou cruzeirense da época do Natal, Tostão, Raul, de Seu Lopes, desde 1968, quando o Cruzeiro tinha e tal, né? Mas eu fiz uma coisa. Quando eu tive meu menino, eu falei, meu filho, você é goiano, você nasceu no Cerrado, você vai torcer para um time do Cerrado. Eu quero que você torça para um time da sua terra. Então, ele é torcedor do Goiás, em homenagem a ele. E a essa massa maravilhosa do Goiás, eu fiz questão de poder, né, deixar essa contribuição histórica com esse livro do Goiás. Outras obras suas sobre futebol. 2 Brasis na economia e no futebol. Isso. Goleiro, protagonismo e a mística das mãos. E esse que está na minha mão aqui, a Sinfonia do Tri, 50 anos da Copa de 70. Rapidamente, fala dessas obras suas. A primeira é eu mostrando como que é a realidade do futebol brasileiro, a divisão do Sudeste com o restante do país, né? Os times grandes e o restante que, né, a mídia, a economia, tudo é muito forte. E a economia, ela é muito forte no futebol. E eu posso falar que foi um dos primeiros livros no Brasil escrito falando de economia, especificamente com o futebol. Eu não vou falar que é uma obra inédita, porque seria talvez muita pretensão, mas eu não conheço uma obra assim que fala de economia e futebol. As outras, sobre o goleiro. Sobre o goleiro. O goleiro, por eu ter sido goleiro... Eu que sou um goleiro frustrado. E por eu ter sido goleiro, ainda bem juvenil, né, eu tive meu grande ídolo, que foi o Raul no Cruzeiro, e outros e tal. E aí, essa minha paixão por goleiro, eu escrevi. E por último, foi a Copa de 70, que eu era com 12 para 13 anos, eu assisti, eu vi aquela beleza, aquele encanto daquele time de 70. Aí estava fazendo 50 anos, em 1900, e agora em 20, pena que coincidiu com a pandemia, eu não pude lançar ele, né, porque coincidiu com a pandemia. Mas foi um momento assim de poder escrever sobre esse timaço de 70.
Professor, eu agradeço a sua participação, parabéns pelo livro. Olha, eu queria agradecer vocês, queria aqui mandar o meu carinhoso abraço aos meus amigos professores, em nome da diretora professora Olinda, do Moacir Moncler, Escola Municipal, e também do Nazir Safatli, a professora, a nossa querida diretora, professora Camila, e todos meus colegas, os alunos, que essa hora está todo mundo assistindo. Meu carinhoso muito obrigado, a minha esposa Jaqueline, meu filho Tiago e minha menina, minha filha Mariana. Muito obrigado mais uma vez. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.